Olá, está começando agora mais um Ligado na Universidade. No programa de hoje vamos falar da Prefeitura do campus da USP de Bauru, com o balanço dos trabalhos dessa última gestão e também dos planos para os próximos anos. A Prefeitura do campus USP Bauru foi implantada em 1986 e é o órgão administrativo responsável por manter a estrutura das unidades de ensino e dar todo o suporte necessário. Composta por diversas divisões, a Prefeitura é quem cuida de serviços que vão desde a manutenção e a vigilância do espaço até o bandejão e a moradia estudantil. Também cabe ao órgão a promoção de atividades e eventos esportivos no campus, além de ações culturais. E para a gente falar sobre o que a Prefeitura vem fazendo e o que planeja, estamos aqui com a professora Karen Neppelenbruck, que desde julho de 2023 está à frente da Prefeitura, inclusive foi reconduzida agora ao cargo para essa próxima gestão. Professora, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Vitor. Bom, professora, queria começar falando então dessa recondução aí, como que a senhora enxerga, recebeu essa notícia, como a senhora enxerga essa confiança da continuidade do trabalho da senhora? Então, nós temos percebido que nos últimos anos aumentou a proximidade da prefeitura, primeiro com a reitoria. Eu acho que a reitoria ela deu esse novo olhar para as prefeituras, no seguinte sentido de realmente fazê-las funcionarem como um braço da reitoria. Né? Porque a gente executa aqui a parte de infraestrutura para as unidades exercerem suas atividades fins, mas a gente que não tinha talvez esse olhar de outras gestões. Então eu acho que a partir da gestão do professor Carlotti, com o professor Arlindo como chefe de gabinete, que foi um prefeito do campus Butantã, nós pudemos perceber essa maior proximidade, essa maior valorização, esse olhar, né, direcionado para as prefeituras, e com isso nós pudemos acabar desenvolvendo vários projetos, ou pelo menos ideias que foram, digamos, compradas pela reitoria e que nós passamos a executar. Mas ainda bem, Vitor, que isso só foi possível porque a gente tem uma equipe muito boa, né, aqui na prefeitura para executar esses serviços, e a gente conseguiu mostrar que mesmo com os desafios, né, da nova lei, foi possível fazer vários projetos, desenvolver obras, que foi possível também ter o 100% dos AVCBs, do Auto Vistoria do Corpo de Bombeiros, né, de todas as edificações, que é um grande diferencial, porque só o campus de Bauru tem isso. Ou seja, a gente começou a chamar a atenção, porque todos os projetos que foram vislumbrados acabaram sendo, de alguma forma, parcialmente ou totalmente executados. Né, o que foi proposto dentro da gestão. E alguns outros, pelo menos o projeto, ou já está em desenvolvimento, para que a gente possa encerrar agora na próxima gestão. Professora, a senhora falou dessa mudança da lei. Eu lembro que no início do mandato da senhora, aqui mesmo a senhora estava bastante preocupada, né, com essa mudança da lei das licitações, essa lei, né? Queria que a senhora falasse como foi esse desafio, se a senhora, a avaliação da senhora, acha que realmente conseguiu dar conta, a gestão conseguiu responder a isso, se adaptar, porque foram várias mudanças que impactaram bastante, né, na questão da gestão. Com certeza, a gente conseguiu se adaptar, mas nós não fomos preparados de forma nenhuma, os órgãos públicos, para a nova lei. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Nós somos o primeiro campus a fazer um contrato nos modelos da nova lei de refeição e alimentação, que é para o RU, para o bandejão. E esse contrato até foi modelo, né, para outros campi, que acabaram até licitando antes, porque tem a questão de recurso e tudo mais. Quando a gente foi fazer um segundo contrato, nesses mesmos moldes, já tinha mudado tudo, porque a interpretação, ela ainda está sendo feita dessa lei. Então, o olhar da PG mudou, né, da Procuradoria-Geral da USP, o olhar do DFEI, que é, digamos, o Departamento Financeiro, diretamente ligado à reitoria, também mudou. Então, tiveram vários, nessa última licitação nossa, tiveram vários desafios por conta de voltar esse processo, para que a gente pudesse fazer ajustes, porque a interpretação foi modificada. Então é algo que ainda está ocorrendo? Ainda está ocorrendo. De obras, mesma coisa. Porque a gente tinha feito uma licitação na obra anterior, dentro da lei, mudou completamente agora para uma segunda obra também nesses termos. Então a gente está engatinhando ainda, está aprendendo. Eu acho que essa nova lei, ela deu a maior possibilidade de concorrência em todo o Brasil, por exemplo. Ela abriu bastante a concorrência, porque ela aumentou a transparência dos processos.
Só que alguns processos também, ao passo que não é só o menor preço, por exemplo, num projeto hoje, não é só o menor preço que conta, pra gente é super vantajoso, porque conta a técnica também, Sim. num projeto de obra. No entanto, é necessário uma banca avaliadora, fazer análise até dos processos que estão abaixo do valor de referência, ou seja, cada processo de compra, às vezes que era pequeno, hoje é transformado numa mini licitação. Então, teve essa dificuldade, né? Mas acredito que a gente conseguiu, em alguns processos e alguns tipos de licitações, tornar isso melhor. A gente conseguiu empresas de melhor qualidade. No entanto, ainda é um processo contínuo e que tem as suas vantagens e desvantagens, e principalmente essa maior morosidade, esses maiores desdobramentos por conta dessas interpretações e também por conta da próprio modelo que exige também essas dificuldades, né, esses obstáculos. Fora o desafio dessa mudança na lei, lá no início a senhora falava que uma meta era a entrega da reforma do CRUSP, né, a Residência Moradia Estudantil. Isso foi feito, né, professora? Foi feito. Nós fizemos em 2 etapas, concluindo o ano passado, e ainda estamos com algumas entregas para ser feita. A parte de construção foi completamente terminada, né, foi concluído o ano passado em março de 2025. Vários ajustes depois na obra foram feitos, mas toda a parte de fiação, né, então a rede elétrica, a rede de dados, a parte de hidráulica foi substituída, então também revestimento, né, a gente conseguiu fazer adaptações para, por exemplo, guarda-roupas de alvenaria, tudo que a gente pudesse de alvenaria para aumentar a durabilidade, né, desses móveis, mas alguns outros móveis a gente também fez uma licitação após a entrega da obra de móveis planejados, que foram entregues também, então isso melhorou muito, assim, o visual e também a própria funcionalidade, né, dos dormitórios e dos espaços comuns também. E agora a gente fez uma última licitação que está quase todos entregues, que são os equipamentos, então geladeiras, máquinas de lavar, porque estavam muito antigos, né, estavam dando muitos problemas, então a gente fez a troca também. Dessa forma, o CRUSP está bem assim, diferenciado até dos outros campi, está bem modernizado e é uma estrutura bastante cômoda para os alunos. Tem a questão da acessibilidade lá também. Agora nós temos, além das vagas, hoje em dia a gente só tem vagas para graduação, a gente não tem mais os apartamentos de visitantes, porque também alguns apartamentos foram destinados à acessibilidade, então a gente tem 2 apartamentos femininos para acessibilidade e um apartamento masculino. E agora, com os calouros desse ano, nós estamos com a lotação máxima nos dormitórios masculino e quase a lotação máxima nos dormitórios femininos também. Que bom, professora. O campus também, ele ganhou uma nova cara nesses últimos anos, né, com os centros de vivência, né? É bem perceptível isso, que mudou os ares aqui do campus. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esses centros de vivência, como que tem sido a experiência e se realmente a senhora acredita que eles estão sendo utilizados com o propósito que eles foram criados. Vitor, estão sendo tão utilizados que ontem eu não conseguia trabalhar à tarde lá na minha sala, porque tem um centro de vivência atrás da prefeitura e teve uma integração com os calouros aqui nesse centro e lá teve uma outra atividade. Então, assim, a gente está tendo muito uso para diversas finalidades. Então, não é só integração, lazer, mas também, assim, grupos de estudo, jogos ou mesmo alimentação, né? Então, que as pessoas acabam se reunindo nesses espaços para conversar. E eu acho que foi uma grande ideia da reitoria, por meio desse programa que chama Pertencer, né? Que é um programa diretamente ligado à reitoria, para que a gente se sentisse mais pertencente ao campus, como o próprio nome diz. Ou seja, como a gente passa o dia todo aqui, a gente também merece, nesses espaços de intervalo, nesses momentos, né, que a gente pode ter uma recreação integrada com atividades acadêmicas, para a gente poder não querer ir embora para casa até, né, assim, a gente querer ficar aqui porque esse ambiente se tornou muito acolhedor. Então eu acho que veio muito a esse encontro, eu acho que os nossos centros são bastante utilizados, mesmo os que são só de mobiliário, ali em frente ao restaurante pode passar que tem sempre gente, em frente à biblioteca também tem bastante gente, porque as pessoas acabam comendo ali fora, ou mesmo levando seus notebooks e tal. E agora a gente vai fazer mais um centro também lá na Praça de Esporte, que depois a gente comenta, né? Mas eu achei que foi, assim, muito útil, porque realmente eles são
muito utilizados. Acho que a comunidade comprou essa ideia e realmente soube aproveitar para diversas finalidades. Então, às vezes tem coffee break de eventos, tem atendimento até de pacientes, dinâmicas com pacientes. O próprio programa Revivente 60+, também utiliza bastante para fazer as suas atividades. E tem até um programa, né, um projeto da professora Camila, junto com a assistente social, a Cristine, que ligado à Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que faz atividades mensais nesse centro de vivência, com 2 bolsistas ligados ao PUB, né, ao programa de bolsas, unificado de bolsas aqui da USP, vinculado à PRIP. Então tem bastante atividade. É o projeto UOP, né, um olhar para a inclusão. Um olhar para a inclusão. Então esse é um que usa bastante também esses projetos e acaba chamando toda a comunidade, porque é aberto para todo mundo, né? Inclusive a senhora citou bastante o lance da comunidade interna utilizando, mas não raro também a gente vê pessoas que vêm, por exemplo, na clínica de fono, serem atendidas também ocupando esses espaços, né? A comunidade externa também ocupando esses espaços. Com certeza, porque às vezes o paciente vem na ambulância às 5 horas da manhã. Então, assim, hoje a gente consegue acomodá-lo ali na recepção da clínica de fono, mas na hora do almoço, às vezes que a clínica está fechada, ou ele quer um ambiente aberto, externo para comer, né? Ele acaba utilizando ali. E tem pacientes que passam aqui o dia todo, então ali ficou também um lugar agradável, porque tem lugar para conectar o notebook, tem bebedouro, né? Tem, mesa para sentar. E agora a gente colocou um insufilme, né? Também para proteger da incidência solar. E agora a gente também colocou algumas plantas que vão crescer para ajudar também a diminuir um pouco do calor, porque aqui em Bauru, como você sabe, é muito quente, né? Sim, professora, a senhora começou falando sobre essa questão desse olhar mesmo que a reitoria teve para as prefeituras, né? E particularmente esse foi uma gestão que a reitoria esteve bem presente aqui em Bauru, né? O reitor esteve inúmeras vezes, o professor Carlotti, inúmeras vezes aqui em Bauru, né? A gente até perdeu a conta disso. Queria que a senhora comentasse um pouco disso, da importância disso para o trabalho da prefeitura mesmo. Com certeza, porque a gente sente essa valorização. Então ele pode, o reitor, quando esteve aqui em Bauru, ele pôde perceber que a gente realmente está se empenhando para colocar em prática todas as ideias e todos os projetos que foram lançados. Porque, na verdade, quando a gente fazia a reunião das prefeituras, a gente apresentava uma ordem de prioridade. Então, segundo as necessidades do campus. Então, nesse sentido, sempre a gente buscou, né, enquanto prefeitura aqui de Bauru, atender o maior número de usuários possível. Então, por exemplo, o projeto que é da Praça de Esporte, que é para toda a comunidade, o projeto de restaurante, que é para toda a comunidade. Então, quando a gente foi lançando esses projetos, né, ou CRUSP, né, que vai atender uma questão importantíssima da permanência estudantil, e quando a gente foi tendo essas ideias e lançando esses projetos e outras questões também de infraestrutura, e eu falo também que a FOB, né, porque a medicina ainda está começando, ainda não tem estrutura física, por isso que eu estou falando especificamente da FOB, a FOB também fez importantes obras nesse sentido, ou importantes projetos, também teve eventos como Reitoria no Campus, que foi uma particularidade dessa gestão também, que trouxe visitas deles aqui, eventos também de missão, visão e valores, ou seja, eu acho que essa reitoria, não só em termos do que foi inaugurado aqui em termos de estrutura física, mas também de eventos, reuniões importantes, reuniões inclusive para decidir várias particularidades ou vários assuntos importantes da medicina, também trouxe, né, o professor aqui, mas sempre a gente teve essa valorização em termos de tudo que a gente estava construindo enquanto prefeitura integrada com as unidades. Então, isso dá uma força para a gente continuar, né, buscando esses recursos, porque a gente depende, enquanto prefeitura, diferente da academia, muitas vezes, as unidades de ensino, elas têm verbas carimbadas, a prefeitura precisa, muitas vezes, de buscar esses recursos. Então, isso dá uma motivação quando o reitor chega aqui, vê que o campo se transformou, e muitas vezes ele falou, nossa, o campo de Bauru realmente está muito bonito, está bem cuidado. Então, isso acaba nos dando mais aporte, assim, para poder fazer solicitações novas que possam atender, de forma geral, a mais gente. Professora, para a gente finalizar esse bloco, eu queria falar um pouco dessa última gestão que a senhora teve ao seu lado o professor reitor, né? Reitor Marcos Honório, como vice-prefeito, né? E ele está saindo agora, né, para assumir a vice-diretoria da FOB, né? Queria que a senhora fizesse um balanço aí de como foi essa dobradinha aí com o professor reitor. Olha, foi excelente. O professor reitor é uma pessoa muito dinâmica.
ele é muito inteligente também na sua forma, na sua postura, na condução dos trabalhos. E a gente separou muito bem as ações, né? Mesmo que a gente sempre trabalhou junto, mas algumas ações foram destinadas porque a gente não dá conta de tudo, né? Então, alguns setores eu acabei... a gente combinou, né, dele poder ficar mais à frente, como a própria comunicação, né, e a parte cultural e também a parte de esportes, e ele foi brilhante nesse sentido, porque ele tem novas ideias, ele não tem medo de se posicionar quando preciso, então ele vai atrás, ele é muito estudioso, assim, de trazer os avanços que estão acontecendo em outros lugares, o que a gente pode incorporar aqui. Então, foi um grande parceiro, né, e eu tenho certeza que ele fará uma gestão brilhante na FOB junto com o professor Rodrigo. Foi um prazer enorme trabalhar com o professor Heitor. Ok, professora, vamos ter um breve intervalo, Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a professora Karen Neppelenbruck, que foi reconduzida ao cargo de prefeita do campus USP Bauru para dar continuidade aos trabalhos. Bom, professora, agora vamos falar um pouco mais do que está por vir aí nos próximos anos. No bloco anterior, a senhora citou a Praça de Esportes, né? No início desse ano, se eu não me engano, foi lançada a pedra fundamental desse novo complexo esportivo. Fala pra gente, professora, o que está sendo planejado, o que vai ser essa Praça de Esportes novas? Então, essa praça de esporte, ela visa atender a toda a comunidade, porque hoje nós só temos uma quadra coberta, né, e uma quadra externa, mas essa quadra externa, ela não consegue atender todas as modalidades de esporte, porque ela tem que ter uma tela por conta da rua em cima, e essa tela impede, por exemplo, bolas altas, vôlei, né, então fica muito restrita essa modalidade. Então, dessa forma, todo mundo só pode usar no mesmo horário, porque todos os funcionários, professores, todo mundo trabalha durante o dia, só pode usar durante a noite. E acaba ficando só na mão dos alunos, que ficam nessa disputa, por causa dos seus campeonatos, a gente nem tem oportunidade, muitas vezes, de usar, né, por conta disso. Então, a gente fez essa consulta, como eu falei em outros momentos, né, para a comunidade, a gente viu quais quadras eram possíveis de serem feitas naquele espaço. Sempre mantendo a pista, né, porque a pista tem uma demanda bastante alta, inclusive da comunidade externa, e fazendo dentro do campo de futebol. Não vai ser extinto o campo de futebol, ele só vai ser transformado num society para poder abrigar essas outras quadras, que vai ser uma quadra de tênis, mais 2 quadras poliesportivas, sendo uma bem grande, oficial, né, de tamanho que dá para jogar handball em tamanho oficial, que também foi uma demanda da comunidade. E aí vai ter um centro de vivência que vai ficar bacana, como aconteceu agora domingo passado na recepção dos calouros, né? A gente às vezes tem que montar palco, improvisar ali estruturas de tendas, e esse centro de vivência já vai ter tudo isso, né? Vai ter um palquinho, vão ter esses lugares para poder fazer esse tipo de evento, né? Às vezes também o arraiá que a gente faz, né? Então consegue abrigar essas outras atividades no campus, mas de uma forma mais confortável, porque vai ter bastante árvore para diminuir a incidência do sol, né? Então tudo foi pensado, também as coberturas e tudo mais, para diminuir o calor ali no local, e nas quadras vão ter também arquibancadas pequenas com cobertura para as pessoas poderem também não ficarem expostas ao sol enquanto aguardam os jogos e tudo mais. Então eu achei que nesse momento, a primeira fase, né, a gente vai ter uma segunda fase que a gente espera que seja aprovada por essa reitoria, que não foi possível executar tudo de uma vez, porque realmente são obras que envolvem recursos, e esses recursos a gente tem que saber administrando na medida da necessidade. Então, a segunda fase vai envolver área de construção, de academia, das atléticas, do centro acadêmico e mais um centro de vivência pequena com banheiros. Mas nesse momento, a gente vai fazer esse centro já voltado para a arquibancada, onde já tem os vestiários e os banheiros para ser aproveitados. Então, vão ter pontos de água, vai ser mantida a quadra de areia, só que ela vai ser só mudada de lugar por conta do layout, né? A quadra de areia que pode jogar tanto vôlei de areia quanto beach tênis, aí vai ter chuveiros lá na quadra de areia. Então, acho que vai ser um espaço bastante agradável, né, de
Saúde mental também, porque o esporte tem tudo a ver com isso, né? Com acolhimento, com saúde mental, com pertencimento, e pode ser usado, vai dar espaço para toda a comunidade usar, né? Não ficar apenas os alunos utilizando, porque nem para eles está sendo suficiente, já que muitos acabam alugando espaços externos. Professor, existem prazos aí, principalmente para essa primeira fase da praça? Então, nós estamos em fase de licitação dessa obra, e aí tudo vai depender se vão entrar recursos ou não, porque isso pode estender, né, esse prazo da licitação em si por mais tempo. Mas a gente espera que a obra seja iniciada até o final desse semestre e que ela seja concluída até o primeiro semestre do ano que vem, até o final do primeiro semestre do ano que vem. Certo. Professora, a senhora falou desse gargalo aí da quadra, né? Existe outro gargalo que a senhora vem alertando faz tempo, que é em relação ao restaurante, né? O bandejão com a chegada de novos alunos. O que está sendo pensado para isso, professora? Hoje, nosso movimento no restaurante aumentou muito, então não foi só por conta da medicina, mas a medicina teve um peso importante porque dobrou o número de alunos de graduação, que era de 360, foi para 720. Mas a gente tem ainda 500 alunos de pós-graduação em média, muitos utilizam, né, o restaurante universitário, e agora também, como o restaurante ultimamente tem oferecido refeições de boa qualidade, né? Aumentou muito a qualidade nesse sentido por conta dos contratos que a gente conseguiu obter nesses últimos anos, até está sendo um chamariz para os servidores, tanto docentes quanto não docentes. Então aumentou também esse público, porque antes esses servidores acabavam só almoçando fora, porque tem o vale-refeição, mas a gente tem uma demanda também de servidores. E a gente tem também algumas situações muito específicas no nosso campus. Por exemplo, o internato, ele acaba comendo no restaurante universitário, que não acontece, que é o quinto e sexto ano de medicina, não acontece isso em outros campi, que o hospital acaba oferecendo essa refeição. E agora a gente vai ter residências médicas que também não têm esse serviço nos hospitais, e eles também vão usar o nosso restaurante. Então, assim, a gente está com uma demanda bastante importante, bastante grande no restaurante, e por isso que está no horário que nós trabalhamos, porque são todos cursos de período integral, é um horário já reduzido, embora a gente comece às 11, né? Termina 1h30 para acabar às 2 horas, né? Porque depois o pessoal já tem que voltar às atividades normais. Então, a gente fez essa solicitação de um novo restaurante para poder acomodar, porque hoje o nosso restaurante tem 160 lugares para sentar apenas. E a gente atende aí 800 refeições no almoço, 700, 800 refeições, ainda prevendo, né, mais esse grupo de pessoas que eu mencionei. Então, realmente fica muito apertado para o tempo de almoço, que é o tempo igual para todo mundo, né? E qual que é a saída? O que vocês estão estudando? Eu sei que não é para agora, mas qual que é hoje a saída mais viável para tudo isso? Então, a própria prefeitura, com recursos próprios, iniciou uma licitação de um projeto de um restaurante universitário. A área desse restaurante já foi aprovada no Conselho Gestor para ser ali atrás da biblioteca por causa da assim, a situação do terreno, né, a configuração local ali para permitir um espaço de um restaurante muito maior do que a gente tem, que vai oferecer 360 lugares, né, então vai praticamente mais que dobrar, né, o número de lugares, e com várias outras comodidades que são necessárias que a gente não tem, porque nosso restaurante foi uma lanchonete adaptada que foi crescendo conforme vieram os cursos, né. Então, o nosso restaurante vai ter banheiro para o usuário, né, uma área melhor para acomodação das bolsas e tudo mais, uma cozinha muito mais equipada, então, atendendo a toda essa demanda do número de refeições, precisa realmente de uma cozinha maior, com espaços maiores, câmaras frias melhores. Então, tudo isso já foi pensado nesse espaço. Esse projeto ele é um projeto que demora bastante, porque ele depende não apenas da nossa equipe e da equipe contratada, né, da parte técnica, né, da empresa contratada, mas ele depende também da vigilância sanitária. E aí os prazos podem ser mais extensos, porque a gente precisa dessa aprovação. No momento a gente está num bom andamento, sem atrasos, né, dessa licitação, do projeto, tá? E o projeto também foi realizado da mesma forma, não só baseado no preço, mas na técnica também, como prevê a nova lei. A gente contratou uma empresa muito boa, que está atendendo bem a contento, e a gente espera que até o final do ano, até dezembro, a gente encerre esse projeto. Com esse projeto nós vamos atrás da reitoria para conseguir os recursos, porque não foi possível terminar esse projeto, foi uma ideia que até foi comprada pela gestão passada,
né? O professor Carlotti falou, não, a gente aprova o restaurante, só que a gente não tinha um projeto, então não é possível liberar o recurso para uma obra, como aconteceu com a Praça de Esportes Fase 1, que ainda foi liberada no ano passado, porque a gente já tinha um projeto concluído. Então a gente espera que o novo reitor, né, o professor Segurado, consiga aprovar aí essa ideia do restaurante, porque com certeza vai beneficiar a todo mundo, evitando filas, e mesmo essa estrutura como está hoje, ela não é confortável, né? Não é ideal, porque ela não foi concebida para tal. Professor, ainda dentro desse mesmo escopo, falando um pouco sobre a FMBRU, né? Ficou praticamente decidido que a sede da faculdade vai ser aqui mesmo no campus, né? Vai ser aqui nesse espaço. O que a prefeitura tem pensado sobre isso? O que a prefeitura tem feito justamente para conseguir conciliar? Eu sei que espaço físico aqui, onde a gente está, é um problema, não é tão simples assim, né? Como que a prefeitura tem enxergado isso? Então, porque inicialmente foi pensado em outras áreas, como a do tiro de guerra aqui na frente, mas as negociações, elas não foram frutíferas, assim, né? Não foram... não acabaram não sendo exitosas. Então, nós pensamos que vamos ter que acomodar a faculdade aqui, porque está em pleno funcionamento, eles estão precisando de estrutura, estão precisando de sala de aula, estão precisando de laboratórios, né? E mesmo a parte administrativa, que está improvisada ainda em alguns lugares. E nós consideramos uma área ali próxima à portaria 2, né? Que é a portaria ali pela Henrique Save, de fazer naquela área verde. Em frente à clínica de fono, Em frente à clínica de fono. Nós pensamos nesse prédio, por conta também da pós-graduação da medicina, que está em franca ascensão, e também os cursos de residência médica, vão ter lugares, né, além de toda a parte administrativa, um teatro universitário compatível com o tamanho do curso. Então, tudo isso vai ser construído nesse local. E aí, futuramente, se der tudo certo com o restaurante, quando o restaurante for construído, aquele prédio, né, do atual restaurante seria destinado para fins didáticos, para salas de aula, lógico que seria multiusuário, como tudo é hoje aqui na universidade, ou seja, o que é da FOB também é utilizado pela FMBRU e vai ser vice-versa, mas aquele prédio para ser assim, um ponto de referência da medicina, com salas de aulas compatível com o número de alunos, porque o número de alunos já é maior que o número de alunos da FOB, né? Tanto do curso de fono quanto do curso de odonto. Então, essa é a estrutura pensada aqui dentro do campus para medicina. A prefeitura se mobilizou nesse sentido de encontrar essas áreas, foi feito esses estudos com a nossa divisão do espaço físico, e feita toda uma movimentação junto com a direção da FMBRU, com a reitoria, né, para que essa ideia fosse levada à reitoria, e foi prontamente aceita pelo professor Carlotti, né, na ocasião, ano passado. No entanto, agora com a nova gestão reitoral, nós temos que voltar a conversar sobre isso, inclusive porque a prefeitura faz o apoio, né, de todas as obras da medicina, e exclusivamente a prefeitura, porque ainda a FOB tem hoje em dia uma engenheira que pode nos ajudar, embora a gente continue dando todo o apoio, né, para a FOB, mas a medicina não tem. Então a prefeitura vai continuar ajudando tanto nas definições dos projetos, nas aprovações, na parte técnica, elaboração de escopo, das licitações e tudo mais, tanto do projeto quanto da obra, e na fiscalização também, né, dessas obras. Então agora o ideal é realmente a gente retomar essa conversa com o professor Segurado para que a medicina consiga esses recursos para o projeto. Professora, no bloco anterior a gente falou do vice da senhora, que foi o professor Heitor, nessa última gestão, e agora a senhora vai ter a professora Linda ao lado da senhora nessa função. Queria que a senhora falasse um pouquinho das expectativas, de quem que é a professora Linda aí, como que a senhora espera aí agora essa nova dobradinha na prefeitura. Olha, a professora Linda, ela é uma grande parceira, já trabalhei com ela, eu fui por 6 anos, né, editora-chefe da Journal of Applied Neuroscience, a revista que nós temos aqui, que é bem conceituada na área de odontologia, e eu trabalhei com a Linda nessa dobradinha, né, ela ficou como co-editora-chefe comigo por bons anos, e nós trabalhamos super bem juntas. A Linda é uma pessoa muito acessível, muito disponível para trabalhar e muito interessada e dedicada em aprender. Então é um mundo um pouco diferente do que ela está acostumada, mas ela já tem a experiência de chefia de departamento e ela levou muito bem essa experiência, ela transformou realmente o departamento em que ela hoje está como chefe, e aí ela vai deixar para assumir aqui, né? Ela fez um trabalho brilhante lá, porque ela tem muita essa noção de gestão de pessoas, de organização, uma pessoa muito organizada, com bastante planejamento.
e assim, muito interessada em aprender, em se doar, né, pelo propósito que ela assumir. E então eu não tenho a menor preocupação em relação a isso, porque eu tenho certeza que ela vai ser uma grande parceira que vai somar muito aqui para a administração da prefeitura, que tudo que a gente direcionar a ela, ela vai cumprir com excelência. E eu fiquei muito feliz, então, do Conselho Gestor ter feito essa indicação, porque realmente é uma pessoa que vai contribuir bastante com a gestão aqui da prefeitura, pensando no todo, porque ela tem essa visão global, realmente, né, de pensar e de se doar para a comunidade. Bom, professora, para a gente finalizar, o que a comunidade pode esperar da continuidade do trabalho da senhora? Olha, da nossa parte aqui, eu vou falar que nós vamos continuar propondo ideias, sempre fazendo consultas à comunidade, né? Desde mudanças pequenas, por exemplo, uma vaga de estacionamento, uma coisa pequena, até uma mudança grande que nem uma praça de esporte, tudo nós vamos consultar a comunidade, ouvir a comunidade, acho que isso é o mais importante, porque a gente tem que ver o maior número de pessoas para atingir nesses projetos, né, e poder lançar novas ideias que venham ao encontro do que a comunidade anseia, porque a comunidade hoje, ela mudou bastante, né, e ela tem várias necessidades, a gente tem uma nova unidade de ensino aqui dentro. Então, somando tudo isso, nós vamos continuar buscando esses projetos. E eu espero que a gente consiga buscar os recursos para os projetos em andamento. Então, nós temos esse projeto do restaurante, né? A fase 2 da Praça de Esportes, o próprio projeto da Prefeitura, né? O projeto novo, que a gente está agora também em fase de licitação, que na verdade esse novo prédio da Prefeitura, ele vai centralizar a ideia, né? É centralizar vários prédios que a gente tem tudo espalhado, né? Inclusive até o da comunicação aqui, se der tudo certo. Poupa tempo da prefeitura. Poupa tempo da prefeitura, fazer tudo num lugar só, para que a gente possa liberar espaços para fins acadêmicos, porque eu acho que isso, né, é o objetivo da universidade, e que esses espaços possam ser melhores aproveitados, porque tudo como foi aqui sempre foi muito improvisado, porque eram casas que existiam aqui anteriormente, que foram incorporadas, né? Então não tem muitas vezes a estrutura necessária. Aqui mesmo vocês padecem com isso, tem salas que estão inapropriadas, né? O próprio estúdio aqui é bem improvisado, né? Então a gente queria levar essas melhorias para lá, ao mesmo tempo que desocupam áreas que podem ser usadas, né, hoje, inclusive com verticalização, para esses fins e para não só para a medicina, que tem essa demanda crescente, mas para a própria FOB, que vem sempre crescendo bastante, tanto com a odontologia quanto com a fonoaudiologia. Então, a gente precisa liberar esses espaços para organizar melhor, né, e ocupar melhor, né, esses espaços. Então, a gente tem esse projeto da prefeitura, e, entre outros, assim, sempre visando otimização de espaços, acolhimento da comunidade, serviços de qualidade, então contratos que a gente busca sempre para servir melhor a comunidade, seja no bandejão, seja em contratos simples, que às vezes a gente não tem ideia, igual eu estava conversando aqui com vocês, do lago, desde um contrato do lago que a gente faz, até um de controle da água, do poço, são contratos pequenos, mas a gente tem quase 70 contratos contínuos, assim, pequenos, né, tem alguns que são contínuos, outros que são pontuais, que a gente vai pegando na época, na medida da necessidade, mas tudo pensando no bem-estar da comunidade, né? Quando a gente não vê que está tendo problema, é porque tem todos esses contratos por trás, seja de pequenas coisas que a gente nem imagina, que nem, por exemplo, de uma tabela de basquete tem um contrato para isso, de a acessibilidade, né, da plataforma elevatória lá do ginásio de esporte tem um contrato para isso, né, pequenas coisas que fazem o campus funcionar da melhor forma possível para a comunidade. Então a gente vai continuar sempre buscando excelência, né, em tudo que é possível e em recursos para conseguir viabilizar esses projetos para a comunidade. Professora, queria desejar boa sorte para a senhora nessa continuidade de trabalho e agradecer pelo bate-papo e também pelo apoio na comunicação aqui. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.